Crise no Vasco novamente após derrota de 5-0 para o Atlético Mineiro. Presidente da Força Jovem, vice-presidente da Força Jovem, expõe Hugo Moura como aquela última confusão que teve de a esposa de jogador tá passando informação para influenciador de futebol. Eu sou o Magno Martins aqui do Voz do Vascaínos e vamos hoje para mais um giro de notícias aqui no canal do Voz. Então, rapaziada, o Vasco ele consegue, mesmo estando numa boa fase, disputando uma semifinal do Campeonato Nacional na Copa do Brasil, perder de 5-0 na última rodada do Campeonato Brasileiro, aonde na verdade não valia mais nada, e consegue trazer uma crise à tona numa semana decisiva que pode salvar o ano do Vasco, dos jogadores e do Fernando Diniz, que, vamos falar a verdade, o Vasco fez uma participação nesse Campeonato Brasileiro medíocre. O mesmo time que conseguiu emplacar 4 jogos seguidos, está a 2 pontos da zona da pré-Libertadores, termina a competição em 14º colocado, apenas 2 pontos acima da zona de rebaixamento e conseguindo uma vaga na Sul-Americana graças a critério de desempate. Porque independente de quem ganhe a Copa do Brasil, esse time vai estar sendo direto classificado para a Libertadores e com isso esse ano a classificação para a Sul-Americana passa de 13º para 14º colocado. Ontem a derrota passou pela mão de muitas pessoas, inclusive pela mão do Fernando Diniz, pela mão do Pedrinho, pelas contratações que o Vasco tem, os jogadores reserva que são opção, e também fica escancarado porque muitos jogadores o Diniz não coloca para jogar. Eu achava que era má vontade do Diniz, que tinha alguma panela, mas não. Os jogadores são ruins mesmo. Por isso que eles não entram nunca em jogos nenhum, e ontem, quando tiveram a oportunidade de serem titulares, aconteceu o que aconteceu. Agora, para mim, o principal pivô dessa situação ruim que o Vasco está passando internamente, o vestiário está rachado, isso é claro dentro de campo, é o Hugo Moura. O Hugo Moura já foi expulso 3 vezes assim esse ano, ele foi expulso 4 vezes esse ano, porém 3 vezes ele foi expulso da mesma maneira, pisando na perna de jogador por trás na maldade. Eu não sei se o Hugo Moura faz isso para prejudicar o Vasco, ou se ele está com a cabeça ruim, ou se ele quer derrubar o Diniz, porque o que a gente sabe é que ele estava reclamando que o Fernando Diniz dava muitos treinos intensos, treinos cansativos, e a esposa do Hugo Moura estava passando, supostamente, informações para influências do Vasco para poder meter o pau no Diniz. Agora eu fico pensando, se todo mundo sabe quem é a pessoa que estava fazendo isso, inclusive o vice-presidente da Força Jovens, que expôs tudo no histórico, por que o Diniz continuou acreditando nesse jogador e botando ele para jogar? Afasta, rescinde o contrato. Fazer isso, fazer picuinha num time que estava voando até 9 rodadas atrás. O time passou dos últimos 9 jogos, tinha pedido, dos últimos 12 jogos, o time só tinha perdido 1. O time agora passou dos últimos 8 jogos, perdeu 7, só ganhou 1, fazendo uma campanha de rebaixado. Se tivesse mais uma rodada no Campeonato Brasileiro, capaz que o Vasco cairia para a 2ª divisão, porque a gente terminou apenas 2 pontos acima da zona de rebaixamento e os times que estavam atrás, inclusive o Fortaleza, começaram a ganhar na última rodada. E ainda te digo mais, o Fortaleza não merecia ter sido rebaixado. E o Vasco, com esse futebol que jogou no final, se tivesse 1 ou 2 rodadas a mais, o Vasco teria caído. Agora falando para vocês, o histórico recente do Fernando Diniz em Campeonato Brasileiro, pelo Fluminense, pelo Cruzeiro e pelo Vasco, é muito ruim. O Diniz, de fato, sabe jogar Copa, foi campeão da Libertadores, campeão de Recopa, já jogou bem Sul-Americana, chegou na final da Sul-Americana. Agora, campeonato de ponto corrido como brasileiro, o aproveitamento do Diniz é pífio. Então nós temos que pensar muito ano que vem o que a gente vai fazer, se vai continuar mantendo o Diniz no cargo. Eu acho que se o Vasco for campeão da Copa do Brasil ou não, eu acho que o próprio Diniz mesmo vai pedir para sair do Vasco, porque o trabalho dele não está dando liga e é muito desgastante para o treinador e para a torcida viver essa gangorra de emoções de um time que ganha de 6-0, do Santos é o mesmo time que perde de 5 para o Atlético Mineiro. É isso, rapaziada. Obrigado aí para vocês. Agora é virada de chave, foco total na Copa do Brasil e a gente vai se vendo aí durante a semana. Amanhã, 7h30 da noite, 8h30 da noite, perdão, tem live do Voz do Vascaíno já, falando de pré-jogo, possíveis escalações e como vai estar o clima em São Januário para o jogo contra o Fluminense. Um abração a todos.
Boa semana. Tchau.